tranquilo. É só aqui dar um clique no verdinho aqui, né? Não, você já pode, já tá, a gente tá vendo Pode, a sua pode, tela já. pode, pode minimizar aqui. Pode minimizar e tocar o barco. Você está vendo a tela, vocês estão vendo a tela aí. Sim, Estamos vendo sim. tá Então bom. tá perfeito. Tá Ô, tranquilo. gente, então aqui, o que aconteceu? Eu vou começar a contar do início. Cheguei aqui, não tem muito trabalho, é uma câmara pequena, encontrei um arquivo um tanto quanto desleixado, vamos por assim dizer, né? Ia procurar uma documentação, demorava para localizar, e o maior problema, chegava uma legislação, qualquer coisa da prefeitura, quem sabe é o diretor. Será que já existe alguma coisa nesse sentido? Vamos perguntar para o diretor. Eu acho que tem. Vai demorar 2, 3 dias para localizar. Falei, gente, não pode ser desse jeito. Aí comecei a pensar, falei, cara, vou organizar um sistema aqui que eu vou localizar documentos, que eu vou gerenciar, em tese fazer uma gestão de documentos. Como eu, na verdade, tenho um tempo disponível aqui, comecei a desenvolver, juntamente peguei o controle interno com um colega de trabalho, para, vamos chamar assim, começar a fazer a garimpagem dos arquivos, identificação de documentos. Hoje eu estou simplesmente com 516.425 documentos catalogados no sistema e disponível em 1.246 caixas pastas, que eu chamo. Em termos de documentação, desde o início da Câmara Municipal, 1947. Então, hoje está extremamente funcional, tanto para qualquer um de nós servidores, muito mais para o departamento jurídico, que ele vai localizar uma lei por palavra-chave, por fração de palavra, e a localização é em fração de minutos, segundos, podemos por assim dizer, né? Eu vou começar mostrando aqui, por exemplo, em termos de documento digitalizado. Eu tenho aqui a última lei que foi cadastrada hoje, lei número 1199, ela está cadastrada aqui em PDF, pesquisável. Então, localizo tanto ela aqui por tipo de documento, tem todos os documentos, as possíveis, como gerou essa lei, os assuntos que foi gerado pelo caput da lei. Como eu tive que pegar lei por lei, desde a primeira de 1947, foram gerados situações, doação, dação, recebeu. Então, tenho catalogado todas as situações da legislação do município de Jacutinga. Até a primeira lei aqui, que é de 1947, a lei número 1, 24 de fevereiro de 1948. Essa é a lei número 1. Tem todas elas catalogadas no sistema. E pesquisável pelo CAPT, por objeto, uma afetação, uma aquisição de imóvel, uma alienação, um comodato, CPI, dação, desafetação, todas as situações que existem na legislação do município de Jacutinga. E pesquisável pelo CAPT, com a fração da palavra, ordeno por sequência. Então, essa parte de documentação está extremamente prática. Uma outra coisa bastante funcional é a parte de os outros documentos, em que eu tenho aqui, por exemplo, vou pesquisar aqui uma palavra alto-falante, por exemplo. Ele encontrou 3 caixas que contém a palavra, nesses 516 mil documentos, que encontrou a palavra alto-falante. A primeira,
aqui me mostra um croquis do desenho do prédio. A caixa está no arquivo 1, da sala 1, do andar 2º, da prateleira 1ª, a localização ela está à esquerda e a caixa é de número 1. Então, fisicamente, qualquer pessoa será capaz de buscar essa caixa que está no arquivo, na sala número 1, do 2º andar do prédio da Câmara. E o conteúdo dessa caixa está ao lado aqui, que aqui pode ter uma bíblia de informação aqui que é aceita, né? Normal. Por exemplo, Paulo, só uma pergunta. Pois não. Existem documentos que foram digitalizados, ok? Sim. Que eles estão dentro da mídia, vamos supor, dentro de uma mídia. Perfeito. E aí você consegue, por exemplo, ter acesso pelo sistema aí? Acesso pelo sistema. Tanto a parte até de mídia que eu vou mostrar para você, de áudio e vídeo das sessões, também é acessável pelo sistema. Legal. A parte, por exemplo, vamos supor, de documentação imprimível, por exemplo, é a legislação, é a que está digitalizada. Essa documentação arquivada aqui, alguma coisa mais bem recente está digitalizada. As mais antigas, de 1947, 50, 60, foram simplesmente catalogadas para ser o mecanismo de busca. Não estão digitalizadas desde 1947. É de um tempo para cá que estão todo digitalizado. Então, continuando aqui, por exemplo, dentro dessa primeira pasta, tem a palavra alto-falante que eu coloquei. Dentro da segunda já muda por arquivo 17. Se procurar aqui, vai ter algum lugar falando aqui de alto-falante. Quer ver? Abrir instalação. Aqui. É um projeto de lei número 64, dizendo da instalação de equipamento de alto-falante, equipamento de som em veículos de resíduos sólidos. E aonde vai ter a outra? Dentro da sala do jurídico, o arquivo que está, a prateleira que está, que deve ser a aprovação, o parecer dessa instalação de alto-falante. Então, fecha o ciclo dessa palavra que encontrou, por exemplo, alto-falante. Você pode usar qualquer palavra que você quiser e também pesquisável pelas situações. É uma ação civil, é um arquivo digital, é uma mídia em Blu-ray, é um backup, é uma CPI, é uma declaração. Todas essas situações são pesquisáveis. E por departamento também. Estudo, expediente, contabilidade, seleciona, faz um filtro pelo departamento. Por sala, por ano, por caixa, por arquivo, por mês e por pesquisa por fração da palavra. Por exemplo, uma mídia, uma ata eletrônica aqui, que é gerada toda segunda-feira. Por exemplo, a última sessão nossa. Quer ver? Deixa eu sair daqui. Blu-ray. A última sessão, a penúltima sessão nossa aqui. Aqui aparece onde eu estou, agora, no arquivo. Aqui onde está fisicamente a mídia. E aqui, se eu quiser executar a mídia, eu estou executando a mídia da gravação da ata eletrônica da 8ª sessão ordinária. Centro cirúrgico. Tá então, parabenizo a todos aí que, de uma forma ou de outra, a sessão gravada, queria ressaltar aqui pesquisável, que estiveram presentes para qualquer um, os turistas, gravada em alta definição. E isso aqui também, Paulo, se aplica, por exemplo, arquivo PDF. Sim. Vamos supor, eu tenho um arquivo PDF, por exemplo, eu escaneei, por exemplo, um arquivo em modo imagem, né? Perfeito. Tudo isso ele leva para o lado direito aí da tela como uma pré-visualização. Sim, né? Sim. Ah, legal. Sim. Tá bom. Essa parte, por exemplo, de mídia, para você ver aqui, eu estou com 467 horas de gravação, mais 9 minutos. É um total de 6 tera aqui, 6.7 tera de
arquivos de mídia armazenado, né? Isso está dentro de um NAS meu aqui, de um storage aqui de 15 TB que eu tenho aqui dentro. Toda essa documentação, inclusive, fica armazenada aqui dentro dele também. E aproveitei também para colocar a parte de patrimônio. Tem toda a parte de cadastro, que eu vou mostrar depois, a parte de inclusão, de alteração. Aqui, por exemplo, dentro da sala que eu estou agora do estúdio, por exemplo, o último lançamento, que é um equipamento da Cerevo, que eu faço a transmissão por streaming para 3 plataformas simultâneas das sessões, né? Eu faço por YouTube, pelo Facebook e pelo site nosso. É um equipamentinho. Então, aqui a parte clássica de um arquivo de cadastro, por exemplo, de patrimônio, né? Que é toda quem é o responsável, depreciação, motivo da baixa, toda aquela parte clássica. Nota fiscal dele, o processo licitatório. Então, e aqui é singela, parte de primeiro registro, último registro, registro anterior. É classicamente aquela parte básica mesmo. Tanto aqui E ele também tem a parte de gestão de usuários, né? Cadastro de usuário, permissões. Na verdade, isso eu não fiz, não. Todo o pessoal daqui tem acesso somente à consulta. No entanto, que da onde eu estou aqui, no estúdio, por ser um outro computador, o sistema eu programei lá para ele identificar que eu não tenho habilitado as teclas aqui de infusão, de incluir, de alterar, de excluir, de gravar e de cancelar. Tá bom. O último, anterior, próximo, tá vendo? Entendi. Tipo, um usuário administrador, ele tem acesso, por exemplo, a cadastrar documentos, tipos de documentos, né? E assim vai. Legal. Exatamente. E como dizer, eu deixei só para mim, para minha sala, essa parte de exclusão, porque aí vamos dizer, é um pessoal capacitado, mas não é tão habilitado assim, podia inadvertidamente me excluir, alterar um registro qualquer aqui, né? Então, para ficar mais prático. E aqui a parte de relatórios, relatório geral de arquivo, ferramentas, coisinha básica aqui. Então, basicamente, não tem tanta coisa. Mas é assim, a parte funcional mesmo de localização de documento físico, né? Você localiza um documento físico. Aqui, por exemplo... E também a importação essa importação dos arquivos que o senhor falou, por exemplo, eu importei um vídeo, importei um PDF, na verdade o senhor não importa, né? O senhor aponta o caminho onde está esse arquivo. Exatamente. Dentro, por exemplo, do programa físico, existe, por exemplo, a gravação, por exemplo, do caminho onde está aquele documento. Eu vou entrar aqui para você ver aqui, ó. Por exemplo, aqui dentro aqui do meu storage, por exemplo, ele direcionaria para isso daqui, essa parte de digitalização. Então eu tenho todo aqui, por exemplo, contratos, atos, a legislação está toda aqui digitalizada, tá vendo, em PDF, pesquisável. O sistema vem buscar neste caminho aonde está esse documento. Ele não está sobrecarregando o sistema e arquivado lá nos módulos dos registros. Então fica bastante light, por exemplo, o funcionamento do programa por causa disso daí. Certo, entendi. Pois não? Entendi. A parte, por exemplo, de etiqueta aqui, se for ver, por exemplo, dentro lá os arquivos, as caixas, passes, estão assim, elas têm como se fosse um CEP, né? Aqui seria o prédio, seria qual prateleira, qual arquivo, qual gaveta que está, a prateleira 5, se é a esquerda, se é a direita, e o número da caixa. Então, qualquer caixa que sair de qualquer lugar, ela só vai poder retornar para aquele local dela mesmo. É impossível, por exemplo, uma caixa que pertence ao prédio 1, ao pavimento 2, à sala 1 e parar em qualquer outro lugar, né? Quer dizer, qualquer office boy que desconheça qualquer coisa, ele saberia onde relocar essa caixa que foi tirada de determinado arquivo, determinada sala.
Então não tem como ficar perdido uma pasta dessa. Interessante. Eu incrementei agora, recentemente, a parte de código de barra. Por exemplo, uma localização, por exemplo, faria a parte reversa. Pelo leitor do código de barra, hoje cada caixa, cada pasta recebe um rótulo com código de barra. Se passar no scanner, ele dá o inverso. Aonde que pertence essa pasta, esse arquivo? Ao prédio tal, à sala tal, à gaveta tal, à prateleira tal. Então ele me dá a ordem reversa aqui. É que eu não estou com nenhuma pasta, não estou com o scanner aqui, mas eu adotei também essa parte do código, da codificação de barra. Ficou também bastante interessante também. Então, Legal, Paulo. Basicamente é isso, Bruno. Legal. Ô, Matheus, você tem alguma pergunta? O Caio? Vamos lá. Bom, tenho muitas. Mas vamos lá. Vamos por etapas, né? Vamos lá. É o seguinte, eu queria saber de você, Paulo, primeira coisa com relação ao seu sistema, porque está programado em Delphi, né? Que você falou, né? Em Delphi. Gostaria de entrar um pouco em detalhes um pouquinho mais técnicos. Tá. Vamos lá. Hoje em dia a gente tem uma abertura muito grande para o código livre e tal, e muitas prefeituras hoje em dia e órgãos públicos estão evoluindo para essa área, né? Pois não. Então eu gostaria de saber como é que é a portabilidade do seu sistema, por exemplo, para a gente rodar esse sistema, por exemplo, num ambiente Linux, por exemplo. Olha, por exemplo, o conhecimento, eu tenho muito pouco conhecimento do Linux. Eu tenho aqui na Câmara que eu instalei um servidor de Linux que NAS, né? Não está no NAS, é um servidorzinho mesmo, um servidor de internet. Sim, um firewall. Ele está no modo gráfico, é um proxy, né? Isso, exatamente. Ele está no modo texto, nem é no modo gráfico, então eu não tenho tanto conhecimento assim com Linux, não, para dizer assim, tanto da portabilidade, da migração. Isso daí realmente eu não estou muito apto a responder para você isso, não. Tá. Só para cortar um pouco você aí, Matheus, acredito, né, Paulo, que esse tema está com o banco de dados Firebird, não é isso? Não, é Paradox ainda. Tabela a Paradox. Porque se ele fosse Firebird, ele tava migrado. Exatamente. Ele não é um banco SGDB, então, né, Paulo? Exato. Tá bom, ele tá é um pouco antiguinho mesmo, viu? Entendo. Não, eu falo assim porque realmente algumas aplicações, principalmente voltadas para a área Java, por exemplo, Sim. Elas têm uma facilidade muito grande de ser intercambiáveis com sistemas, né? De migrar, né? Tanto com sistemas Mac, Windows e Linux por conta da máquina virtual, né? Entendo. Então, eu entendo assim, pelo menos para a interface do usuário, porque o servidor realmente ele segue o escopo dele, ok, banco de dados, perfeito. Mas eu falo para o usuário final, cliente, né? Aí a gente tem essas divergências de máquina. Alguns setores podem estar trabalhando aí com código livre, outras com Windows corretamente e tal e tudo mais. Então, eu queria só saber dessa questão. Mas, ok, você já me respondeu aí. E, na verdade, só complementando, a gente, como diz, fica meio, vamos dizer assim, um pouco acomodado, né, com a versão. Você vê só, eu ainda tenho um programa rodando aqui em COBOL na Câmara. Sim. Por exemplo, a folha de pagamento aqui minha, aqui da Câmara, é em COBOL, um programa que eu fiz isso há 20 e tantos anos atrás, que rodou aqui na prefeitura, em alguns escritórios contábeis. Quer dizer, que está rodando aqui é aquele COBOLzão clássico, tela preta, sabe? Então a gente fica meio que acomodado, por exemplo, até com essa parte do Delphi aqui, eu teria que já ter dado um upgrade nele, tirado do Paradox aqui, mas é um problema tanto de acomodação mesmo, vamos por assim dizer. Tranquilo, eu entendi, Paulo. Assim, uma outra coisa que eu queria lhe perguntar, já aproveitando e emendando, que é o teu sistema aí demanda de estrutura física? Esse servidor, se eu tenho que estar exatamente no local, ele pode ser hospedado em uma Amazon, por exemplo? Pode, em nuvem, pode ser hospedado, sim. Pode, né? Certo. E o servidor hoje que você hospeda aí, teu servidor NAS aí principal, ele tá rodando o quê? Windows Server? É o Windows normal mesmo, nem Windows normal. Nem é o server. E qual que é o requisito da sua máquina aí que tá rodando esse banco aí?
Olha, eu vou falar para você uma coisa, as máquinas são máquinas que de 4 mega, 2 mega, eu tenho o Windows XP rodando, executando esse sistema ainda. Eu tenho ainda a máquina com o Windows XP aqui rodando. Não, sim, eu falo do servidor mesmo. O que é a configuração hoje do servidor que está rodando esse banco seu aí? Não, aonde está, isso aqui, por exemplo, ele tá dentro do NAS, né? Isso, é isso. A esse ponto que eu quero chegar. Beleza, ele está dentro do NAS aí. E o que é esse NAS aí? O que é o hardware dele aí? O hardware dele, eu acho que eu tenho como acessar aqui, quer ver? Só para entender, para a gente ver o requisito do sistema, o que ele está... Quer ver? Gerenciador do NAS aqui, ó. Eu vou entrar dentro dele aqui. Só ir no status já tá ok para mim. Onde? No status ali tá, já dá para ver, eu acredito que já vai dar os requisitos dele, né? Mídia, backup, sistema. Status do sistema. Configuração aqui? Eu acho que deve ser o status do sistema aí embaixo. Esse de baixo aí, Paulo, tá vendo? Aqui, isso, de baixo. No motorzinho tem tipo um contagiro aí, ó, pretinho aí, o íconezinho aí. É o último ícone, status do sistema. último ícone aqui. Não, aqui é todos os recursos? Não. Status aqui. Perfeito. Isso, isso mesmo. Perdão. Tranquilo. O que ele tem? A história 1 e X4, versão tal, memória de 400, tá com 400 endereço IP. Tá. Não, beleza. Você está usando um equipamento de NASA aí mesmo, né? Você não está usando um servidor, né? Tá usando um equipamento exatamente. Mesmo. É como se fosse equipamento. Eu estou usando como se fosse um HD de uma máquina mesmo. Um hardware dedicado, um NAS dedicado aí, né? Tudo bem, entendi. Eu acho que esse daí, Matheus, é o gerenciador de storage, entende? Não é o gerenciador da máquina mesmo. Esse é o storage. A máquina mesmo fica na onde? Oi? A máquina fica na onde, Paulo? Esse storage? Não, a máquina mesmo onde está rodando a aplicação. A máquina que fica na sala da contabilidade. E a máquina é o quê? É o Windows XP, Windows 7? É o Windows XP. Tá. Então o requisito está baixo, então. É bem baixo. Ele está rodando em 32 bits, né? Está rodando em 32 bits, certeza absoluta. Beleza, não entendi, Paulo. Beleza, show de bola. E a última perguntinha aqui que eu gostaria de te perguntar com relação aí, você falou que a pessoa que digitaliza os seus documentos aí é quem? Assim, tem uma equipe, né? Não, então, não. Na verdade, por exemplo, vamos supor, hoje chegou 2 leis da prefeitura. A hora que cai essa lei lá no diretor nosso, na sala da diretoria, ele me passa para mim gerar o PDF e eu mesmo já cadastro legal. no sistema. Beleza. Porque o trabalho grossão aí você já fez, né? Não, agora é exatamente. Só o dia a dia, né? Só exatamente. O dia a dia, né? E, eu peguei o quê? Eu peguei um colega aqui, o controle interno nosso, para ele, que eu chamei de garimpar. Ele começou a abrir as caixas que dizia, o que tem aqui dentro? Então ele começou a catalogar o que tinha ali dentro. Aqui dentro tem um ofício, aqui dentro tem um requerimento, aqui dentro. Então ele catalogou. Isso daí que foi um mecanismo de busca minha. Sim. E quanto tempo demorou isso aí aproximadamente, olha, para chegar nesse número aí? Eu vou falar para você. Nós começamos em 2012. Ah. Terminamos, eu acho que no começo desse ano. Que agora está só o do dia a dia, né? Agora, a partir já de algum tempo, toda a documentação gerada já não é preciso fazer essa garimpagem. Isso é ótimo. Já gero relatórios, por exemplo, do próprio sistema da contabilidade da diretriz, eu gero os relatórios de banco, no caso mensal, que ali contém toda a movimentação contábil, com número de cheque, com valor, com fornecedor, com tudo, jogo no sistema, acabou. Vai para o arquivo, vai para a sala
é pesquisável a partir de qualquer momento. A documentação da secretaria, da diretoria, de jurídico, quer dizer que tudo que é gerado já... Então ele estava terminando o controle interno, estava terminando a pesquisa das caixas antigas. Eu falei, gente, já que o negócio está funcionando, vamos pegar o para trás também, porque tem tempo vago. Por isso que ele pegou tudo desde 1948, sabe? Certo. E qual que é o scanner que você usa hoje aí? Você tem algum scanner específico? É um Kodak. Deixa eu ver qual que é ele aqui, quer ver? Ele é de tração, né? Tração automática, exatamente. Né? Ele é para 6.000 documentos por dia. Aqui é um Kodak e 2.600. Ok, já vi desse. É ótimo. Equipamento topo de linha. Não, muito bom. Esse equipamento é muito bom, né? Muito bom. Ele é para frente e verso, ele deve digitar em torno aí de umas 40 páginas por minuto, mais ou menos. Com certeza, com certeza. Aí você faz, por exemplo, eu vou escanear, gerar um PDF de 500 páginas. Você coloca ali 50 páginas, continuar, ele vai adicionando. Isso. Você escaneia um cartão de crédito, ele realmente é muito bom. Eu já vi esse scanner. Eu tenho um parecido com esse aí da Epson também. São excelentes scanners. Não, excelente mesmo. Beleza, Paulo. A minha parte inicial seria isso mesmo. Estou muito satisfeito com as tuas respostas aí. Obrigado. Opa, que isso, fica à vontade. Ô Paulo, só uma questão também que, complementando aí, às vezes, um pouco da dúvida do Matheus também tinha. Sim. Mas uma coisa que eu pensei aqui, pensando no nível, né, do órgão público, né, da Câmara, Prefeitura, que seja, entre os vários setores que tem, correto. Supondo que a gente faça controle desses documentos aí para todos os setores, né, RH, contabilidade, patrimônio, né? Sim. O seu sistema hoje, ele estaria adaptado para atuar com multiusuários? Assim, para a questão, por exemplo, de quem é da contabilidade conseguir visualizar os documentos da contabilidade, não ter acesso às outras informações, ou ter um usuário master geral que tem acesso a tudo? Ele está voltado para multiusuário. Para multiusuário. Para multiusuário. Entendi. E aí, internamente, assim, a gente conseguiria controlar isso, por exemplo, vamos supor, a questão de documentos, né? Essa pessoa é lá do RH, ela não tem acesso lá aos documentos lá da frota, né? Teria como controlar isso. Não está preparado para isso, mas teria como sim. Porque na parte do cadastramento, na parte de cadastramento, por exemplo, aqui, existe, por exemplo, o departamento que esse documento pertence. Aqui no meu caso é estúdio, expediente, contabilidade, controle interno, jurídico, presidência. Então é possível se fazer um filtro quem poderá pesquisar o quê, pertencente a qual departamento. Isso não está preparado hoje para isso, mas perfeitamente possível. Entendi. Porque aí, por exemplo, no cadastro do usuário lá, você amarraria de qual setor que ele é. Correto. E aí, por exemplo, ele só pode buscar o setor de origem do cadastro dele. Interessa para ele. Correto. Hoje está genérico aqui. Qualquer um pesquisa. Por exemplo, o jurídico pesquisa, se quiser ver onde está a pasta funcional minha, por exemplo. Qualquer um pesquisa hoje aqui. Mas é totalmente possível e nem trabalho daria para fazer isso. Entendi. E aí, assim, pensando num cenário eu não sei se poderia aproveitar também nesse sentido, mas pensando num cenário de transparência, por exemplo, sim, em que tem alguns documentos, né, que a prefeitura, às vezes, né, o órgão tem que ter ali disponível para a população buscar, por exemplo, seria possível, por exemplo, não sei se tem, né, mas seria possível a gente trabalhar com, por exemplo, o cadastramento de usuários, por exemplo, externos, sim, que possam consultar documentos que sejam públicos dentro deles? Tipo uma consulta pública vinculada a um CPF, por exemplo. Ele cria um usuário temporário, por exemplo, vinculado ao CPF da pessoa, né? Da pessoa, né? E ela dá o acesso somente à documentação daquela pessoa específica, que envolve aquela pessoa, né? Vamos dizer assim. Perfeito. Concordo com isso. Perfeitamente possível. Beleza. Bom, legal, Paulo. Paulo, essa demonstração que a gente pediu para você, sim, ela foi mais assim uma ideia e uma coisa que a gente está amadurecendo, tá bom? Sim, a gente ainda está realmente assim analisando alguns softwares
E, bom, de imediato eu pensei no teu, porque eu lembrava que era um software que era muito bom, né? Tinha todos esses requisitos que a gente estava procurando, a parte de gestão de documentos, a parte de controle de localização, né, e tudo mais. Sim. Apesar de ser em Delphi 7, né, Sim. Vamos dizer assim, né, é uma coisa que não é tão difícil de migrar para um Delphi 10 ou um Delphi XZ Japan, né, que é as novas versões do Delphi também. Mas, correto, assim, correto. A gente na verdade tá avaliando, tá bom, Paulo? Sim. E assim, a ideia nossa, vamos supor, se a gente fosse fazer algum tipo de parceria ou até mesmo, por exemplo, adquirir o fonte do sistema, qual que seria assim, a tua participação a respeito do desenvolvimento? Por exemplo, o senhor teria essa disponibilidade ou não? Olha, eu posso dizer que até teria, sim, Bruno, porque hoje você vê tão prático, por exemplo, fisicamente a gente está num local e está trabalhando em outro, então eu acho que seria sim, em termos de disponibilidade de tempo, inclusive. Na verdade, eu fuço aqui com tanta coisa aqui dentro por falta de ter o que fazer aqui, sabe? Entendo. Então, o tempo teria sim. Legal. Legal. O Paulo, outra pergunta. Vender o fonte também seria uma possibilidade, alguma coisa assim? Tem possibilidade, sim. Pois não. Tá. Por que Legal. não? Por que tá não? Bom. Bom, Paulo, então acho que é só isso mesmo, né, pessoal? O Matheus, a gente... Aí, o Bruno, só para complementar, não sei se eu cheguei a falar para vocês lá. Isso daqui, na verdade, o Tribunal de Contas, você sabe que ele divulgou isso aqui para o pessoal nesses cursos dele. Eu cheguei a comentar isso com você? Não. Isso aí, na verdade, aconteceu o seguinte: eu fui participar de um desses treinamentos que o Tribunal de Contas dá. Em Minas tem 6 regiões, né? Que eles concentram. Aqui, a minha cidade, Jacutinga, concentra em Poços de Caldas, reúne 63 municípios pertencentes a essa região. Então, eu fui participar de um curso sobre gestão de documentos. E gestão de documento em final de mandato. Era estritamente o curso ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado. E, durante o treinamento lá, eu vi toda a apresentação deles. E no intervalo eu cheguei para o palestrante e falei: olha, vocês estão falando sobre documentação, apresentando fotografia de arquivos deteriorados, do que vocês encontram para cá, para lá. Eu desenvolvi um sistema de gestão de documento, lá meio singelo, mas que eu acho que é funcional. Você gostaria de ver? Nossa, é o que a gente gostaria de ver. Então, falei: eu retornando amanhã aqui, eu vou trazer a documentação, vou trazer até o meu laptop, eu vou demonstrar para vocês. E, na verdade, foi até interessante. Eles se interessaram tanto por aquilo que ele falou: olha, Paulo, você autoriza eu incluir na minha apresentação de PowerPoint uma parte dessa? Eu falei: não tem problema nenhum, pode. E, na verdade, aí gerou até um vídeo. Eu tenho até salvo o vídeo aqui. Eles acabaram, a partir de Poços de Caldas aqui, divulgando para o resto dos municípios a demonstração assim, bem reduzida, por exemplo, dessa documentação, inclusive com as fotos do arquivo assim, mais recente. Olha, cara, quantidade de gente que já vieram aqui de município e de Câmara visitar fisicamente isso aqui, eu até perdi a conta. Que legal, Paulo. Parabéns aí. Foi muito legal. Até o Tribunal de Contas falou assim: olha, dizendo como é possível a pessoa, se quiser, se organizar, mesmo que não crie um sistema, existe sistema, mas que não seja do jeito que eles demonstraram, porque eles demonstraram em estado precário, de encontrar prefeituras, por exemplo, que com documentação espalhada, jogada, literalmente jogada, abandonada mesmo, né? Então, o propósito dessa palestra deles lá foi estritamente sobre isso. E foi interessante isso. Eu fiquei, como disse, satisfeito com isso aí também que eles demonstraram, sabe? Bacana isso aí, Paulo. Parabéns aí pelo trabalho aí. A gente vê que no âmbito do órgão público aí são coisas que ainda está muito precária, né? Então, não, assim, ué.
é um exemplo aí para os outros órgãos também a seguir, né? Aqui, ó, no próprio site nosso da Câmara aqui, eu tenho aqui como, você quer ver? Eu acho que eu tenho até o videozinho aqui. TCE. Olha lá, ó, gestão de documentos, tá vendo aqui? Aqui tem a apresentação, ó, o Sandro Miguel Souza. Ele fez essa apresentação, depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha, ele está demonstrando, fazendo a palestra e apresentando no meio dela lá, dando uma ênfase sobre esse arquivamento aqui. Legal, Paulo. Bacana. Obrigado aí por disponibilizar o seu tempo aí para mostrar pra gente aí. Opa, que é isso? E a gente vai conversando. Não, tranquilo. Eu tô à disposição, sim, para qualquer coisa, independente, se for fazer parceria, se for fazer alguma coisa, o que for possível, por exemplo, que você precisar de mim para alguma coisa, estou totalmente à disposição. Será o maior prazer. Ok, muito obrigado. Obrigado, Paulo. Opa, Paulo, muito obrigado você, viu? Opa, que é isso? Muito obrigado. Disponha, eu estou aqui à disposição, tá bom? Tá bom, Paulo. Abraço. Tá ótimo, um abraço, Bruno. Tchau, tchau. Valeu, tchau.
o abatedor municipal. Quero ressaltar no nosso mundo possam cada vez melhorar. Então é isso.